O modelo culturalista, né, de cidades, e com ele também traz aí o que a gente vem chamar de espaço aristotélico, é um modelo pensado por urbanistas, né, técnicos ou mesmo historiadores ou políticos, onde eles consideram que a cidade ideal, a cidade perfeita, era a cidade pré-revolução industrial, né? Então ali eles consideram que foi o máximo do que a humanidade conseguiu viver e conseguiu desenvolver no ambiente de cidade, né? E então esse é o momento da história em que a humanidade conseguiu desenvolver plenamente a sua cultura, o seu conhecimento, né? Isso tudo aí vindo, né, com as ideias do iluminismo, a queda da monarquia, tudo aquilo que a gente viu que aconteceu na história. De tal maneira que o sucesso desta sociedade neste tempo pré-industrial foi tão grande que ela proporcionou as bases, né, ou seja, quer seja financeira, de capital, tanto quanto de conhecimento, né, com o desenvolvimento da ciência, justamente para o desenvolvimento da indústria, que é o momento logo a seguir, né? Então, esse pessoal aí, esse pessoal do modelo, do pensamento de modelo culturalista, eles têm isso em mente, que o ápice da sociedade urbana, da humanidade, foi ali no momento pré-industrial. Então, a sociedade conseguiu gerar toda essa base, conseguia manter o campo de uma maneira estável, produzindo, e com esse enriquecimento cultural e monetário, financeiro, gerou aí a possibilidade da industrialização, da criação das indústrias e do pensamento de produção em larga escala, né? Então isso até acaba sendo meio paradoxal, né? Que é o melhor momento, na visão deles, pode ter gerado aí um dos piores momentos, mas é assim mesmo que funciona o desenvolvimento da sociedade humana. E então o foco destes pensadores deixa de ser ali o indivíduo e o pensamento de como esse indivíduo se desloca dentro da cidade, como ele vai para o trabalho, para o lazer, para o estudo e volta para sua casa e depois retoma todo esse ciclo e como ele vive isso, se ele tem higienização, se ele tem sanitização, ou ainda se ele se locomove, e ele passa a ser o agrupamento humano em si, né? Ou seja, como toda a sociedade está agrupada e a relação que elas têm, que cada indivíduo tem entre si. E para eles, este agrupamento era o motor fundamental da cidade que eles tinham como ideal, que era a pré-europeia, que era a cidade orgânica, né? A cidade onde ela era entendida quase que como um conjunto, né, de elementos ali que ao terem essa relação entre eles, vivendo ali naquele quase que caos, mas um caos que gerava a vitalidade da cidade. Então eles começaram a identificar que na cidade anterior, toda aquela efervescência urbana ali, aquela efervescência da cidade, era o principal, era o vital para uma vida próspera, né, no sentido financeiro e etc., mesmo, tanto quanto feliz, né, mas não só do cidadão indivíduo, né, como um só, mas como da comunidade toda. E então, as propostas em geral destes pensadores buscavam resgatar aí pontos desta sociedade pré-industrial e trazer para a nova cidade, né? Procurar adaptar essa nova cidade, uma vez que eles entendiam que era impossível retroceder, né? Uma vez que o avanço ocorre, o avanço do conhecimento, da técnica, né, da tecnologia ocorre, é impossível que ele retroceda a um estado anterior. Então eles começaram a estudar pontos que faziam a cidade anterior aí vitais e começaram a colocar nas suas propostas estes pontos. E algumas características deste modelo é possível identificar nas propostas dos culturalistas. A cidade era circunscrita dentro de limites precisos, então ela não tinha aí um campo de expansão indefinido. E esses limites eles eram geralmente determinados pela natureza, né? Por uma massa verde, por um rio, por montanhas, pelo mar, enfim.
Então eles identificaram isso como uma das características principais das cidades para uma melhor condição de vida. 2. Dimensões modestas, baseadas na cidade da Idade Média. Ou seja, a gente pode traduzir isso como escala humana. Então, o edifício, por mais que ele fosse aí necessário, ele não deveria ser uma mega construção que diminuísse, reduzisse a figura humana ao nada, né? Então, os grandes arranha-céus eram condenados por estes pensadores, uma vez que eles identificavam na cidade dita considerada ideal, uma escala condizente com a escala humana, né? As maiores construções das edificações medievais eram na ordem as igrejas, né? Os templos, depois os castelos, que eram dos reis, né? Da monarquia, e depois os palácios de governamentais e instituições, e daí vinham para os casarões dos nobres até as casas, né, das demais classes aí da pirâmide da sociedade. Então eles identificavam que, ainda que as igrejas e os castelos tinham, né, um destaque na paisagem urbana, elas não eram monumentais a ponto de dizimar, né, de reduzir a escala humana para que ela, de maneira que ela fosse imperceptível. Então essa escala de construção era valorizada por eles. A terceira característica, tanto quanto a higiene era importante, então eles não negavam de que a higienização, a sanitização da cidade era importante. Mas eles consideravam que, da mesma maneira que a higienização e a sanitização das cidades era importante, a arte e a cultura do povo, da cidade, né, dos cidadãos, tinham a mesma importância, a mesma relevância. Não só no quesito de embelezamento, né, de fazer jardins bonitos, de calçadas bonitas, mas da arte como o valor que ela recebia, principalmente aí no Renascimento, do século XV para cá. Então todo o movimento artístico que era oriundo aí da intelectualidade humana deveria ser tratado com a mesma importância que era a de sanitizar a cidade. E a quarta característica era a negação total aos protótipos, então aos edifícios tipo, né, aos pavimentos tipo, ao apartamento tipo. Então, na ideia desses culturalistas, a cidade ela era única, assim como uma quadra deveria ser única, uma rua deveria ser única, sem repetições que tornavam a cidade monótona. Era isso que eles vinham identificando, principalmente na cidade moderna, que para atender aí a demanda, né, começou a produzir em escala, né, um ritmo de produção da construção civil, como a gente viu com Walter Gropius, a Bauhaus, etc. Começou a produzir em escala industrial unidades habitacionais. E eles viram que isso não era interessante porque deixava monótono a cidade e transformava o ser humano num ser humano mais frio, sem a possibilidade de personalizar principalmente a sua habitação, né? E também depois para sua casa e aí assim por diante. Então eles consideravam que essa personalização, aliada às outras características, né, principalmente da arte, da importância da arte, acabava aí reduzindo o homem a uma simples peça deste sistema maquineísta, né, deste sistema industrial quase que estava sendo pensado a cidade. E alguns dos principais pensadores deste modelo culturalista é o Ebenezer Howard, o Arturo Soria e Mata, o Camilo Sitt e o Raymond Unwin. Alguns deles também têm vídeo aqui no canal, falei sobre o pensamento deles sobre as cidades, então basta irem, né, vocês podem ir lá conferir o que cada um falou e os seus pensamentos sobre a cidade, e a gente vai identificar essas características aí de pensamento nos seus modelos de cidade. No caso do Soria e Mata, inclusive, foi um pensador que conseguiu iniciar a execução aí do plano de estruturação ali da cidade linear de Madrid.
Este é um corte do canal Café Cidade. Se este assunto te interessa, o link completo do vídeo está na descrição. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like neste vídeo. Obrigado!